Olá pessoal, tudo bem? Galera, meu nome é Fernando, sou professor da Escola Inforcomp Informática e hoje estarei iniciando a nossa nona videoaula do curso do Windows. Nessa videoaula, nosso assunto abordado será opções de energia, então vamos a ela. Clicamos aqui na nossa lupinha de pesquisa, em seguida painel de controle e nós temos aqui as opções de energia. Galera, eu vou dividir essa videoaula em duas etapas. Nessa primeira etapa nós vamos trabalhar com configurações de um computador de mesa e na segunda parte, nessa segunda etapa da nossa videoaula, nós vamos trabalhar com as configurações de energia voltadas a notebook, ok? Então vamos lá agora nesse momento começar nossas configurações do computador de mesa, tá bom? Gente, essas configurações que vocês podem observar, elas podem variar de acordo com a potência do seu equipamento, tá? Tanto para computador de mesa quanto para notebook. Então, no nosso caso aqui, o computador que eu estou fazendo uso, ele tem três modos. Ele tem o modo economia, modo alto desempenho e modo equilibrado. No modo economia de energia, ao acionar esse recurso, o computador ele fará de tudo, para economizar. Ou seja, se você está fazendo uso de um procedimento que requer mais desempenho, infelizmente nesse caso você vai sentir uma certa, vamos dizer, lerdeza do seu computador. Então ele não vai ter a eficiência que você espera dele, porque ele está procurando economizar energia. No modo alto desempenho já é o inverso. Tudo que o computador tiver ali disponível para oferecer para o processador para priorizar o desempenho, ele vai fornecer de energia. Assim seu computador ficará muito mais rápido, muito mais potente. Já no modo equilibrado, nós temos aqui um meio termo, Então ele vai procurar dar mais energia para o processador quando necessário. Quando ele vê que não é necessário, ele vai economizar o máximo possível de energia, tá? Lembrando que esses três planos de uso de energia, esses três modos, todos eles têm a possibilidade de você realizar configurações, como vocês podem ver aqui. Eu, no modo equilibrado, vou clicar em alterar configurações do plano. Aqui nós temos desligar vídeo e suspender a atividade do computador. E à frente de cada um deles tem um tempo, Então vamos primeiro entender o que é cada um desses elementos aqui. Vamos lá. No modo desligar vídeo, o computador ele deixa de exibir imagem na tela a partir do momento em que ele tem 10 minutos de inatividade do usuário. Imagina que o usuário está digitando ali um texto e aí ele sai para lanchar, deixa o computador ligado, sai para lanchar, vai assistir alguma coisa, descontrair um pouco, e ao voltar a tela está desligada, está apagada ali a tela, o vídeo. Nesse caso, ele passou 10 minutos ou mais de 10 minutos em inatividade do computador, então o vídeo ele deixa de ser exibido, ok? Aí imagina que ele demorou muito mais do que 10 minutos, então já tem 30 minutos de inatividade. Ou seja, ele saiu ali para fazer alguma atividade e o computador já tem mais de 30 minutos, mais de meia hora ali, que não está sendo feito o uso do equipamento. Tá? Nesse caso em específico, a suspensão é acionada. E o que significa essa suspensão? A suspensão é o seguinte, gente. O computador ele pega todos os dados que estavam sendo exibidos, todas as aplicações abertas, ele guarda essas aplicações na memória RAM do computador e aí ele desliga tudo. Ele vai desligar o vídeo, ele vai desligar, se o teu teclado for aí um teclado com LED, bem provavelmente ele vai desligar, as fãs do computador vão parar de girar. Então nesse momento o computador ele fica quase que na sua totalidade desligado, Isso depende muito de máquina para máquina, mas basicamente o computador ele vai desligar quase que no seu 100%, tá bom? Ele vai manter pouquíssimos equipamentos, pouquíssimos módulos ali dentro dele em funcionamento, tá? E nesse caso da suspensão, você tem que pressionar o botão de ligar e ele volta a dar vídeo novamente, ele traz tudo que estava sendo exibido à tela. Já no modo, quando ele somente passa ali os 10 minutinhos, quando ele está no modo só de desligar vídeo, é só movimentar o mouse, digitar alguma coisa e ele volta a imagem novamente, tá bom? E assim, gente, agora que vocês já sabem a diferença dos dois, nós temos aqui a possibilidade de alterar. Então, isso daqui é bem interessante, porque se você é um tipo de pessoa que toda hora tem que deixar o computador para resolver alguma coisa, é interessante que você diminua um pouco mais, Você pode colocar ali em 5 minutos. Então, a cada 5 minutos de inatividade, ele vai parar de exibir a imagem.
E ali no caso da suspensão do computador também você pode vir aqui diminuir, né, esse tempo para ele suspender, né, que nesse caso também vai economizar energia, né, gente? Então você pode colocar aqui, ó, com 10 minutos. Então, ó, nota que eu diminuí, né? Ele vai deixar de dar vídeo com 5 minutos e o computador ele vai, entre aspas, né, desligar após 10 minutos ali de inatividade, tá bom? Lembrando que a galera que gosta de deixar algum vídeo sendo baixado, alguma música, né, e sei lá, você pegou algum arquivo da internet, ele vai demorar muito para baixar. Se ele tiver com 10 minutos, infelizmente o download ele será pausado para que o computador desligue ali naquele momento, né? Então a gente tem que ter cuidado, tá? Você aí que quer deixar alguma outra atividade em segundo plano, você pode colocar assim, ó. Você pode colocar nunca, ou seja, o computador depois de 5 minutos ele vai só parar de dar o vídeo, mas ele permanecerá ligado, porque tá aqui a suspensão ela está marcada como nunca, ele nunca vai desligar, ok? Então basicamente é isso. Vocês alterando, é só clicar em salvar para manter as configurações, ele salvar as configurações, tá bom? Vou fechar aqui, galera, já que a gente volta aí para a nossa segunda parte do nosso vídeo, já com as configurações de energia para notebook. Então pessoal, voltando aqui para a segunda parte da nossa videoaula, como eu tinha comentado anteriormente com vocês, nós já estamos aqui na tela do notebook e vamos lá, né, para a opção de energia. Nesse momento, nota que eu só tenho um único modo, né, para escolher, que é o modo, na verdade não é nem para escolher, já está definido aqui, né, que é o modo de equilíbrio, né, é o modo equilibrado. Nota que está faltando o modo de economia e o modo de desempenho, né, o modo de performance, de alto desempenho. Nesse caso eles não estão disponíveis porque esse notebook que eu estou utilizando aqui no momento ele é um modelo simples, né? Então ele não vai dar esses outros recursos aí, tá bom? Agora olhando aqui além dessa diferença, a gente pode encontrar também um recurso a mais aqui do lado esquerdo da janela de opções de energia, que é escolher a função do fechamento da tampa. Isso a gente vai trabalhar daqui a pouco. No momento, só fazer algumas observações sobre, né, o modo equilibrado. Ao entrar aqui em alterar configurações do plano, nós vamos ter os mesmos recursos das opções de energia do computador, que é o desligar vídeo e suspender a atividade do computador, tá bom? Então, são os mesmos recursos. O que muda está aqui na frente. No caso do computador é assim, o computador você só usa ele diretamente na tomada, porém o notebook você tem esse acréscimo, né, que é a bateria. Então, basicamente, você vai realizar umas configurações para quando ele estiver conectado ali à tomada e você pode realizar uma configuração aí diferente, né, caso você queira assim, para quando você estiver usando a carga da bateria, ok? Então vamos procurar entender aqui como que funciona. Vamos lá. Você que tem um notebook que ele vive ali na tomada, né? Imagina que você não gosta muito de sair e tal, então você sempre utiliza o equipamento ali para o lugar da tomada, tá bom? Nesse caso, você pode determinar que ele vai deixar de dar vídeo daqui a 10 minutos, e se você permanecer, né, de 30 minutos em diante, aí ele vai suspender a atividade, ele vai deixar de funcionar ali, né, o computador ele vai desligar parcialmente, né, e vai deixar poucos recursos do hardware em funcionamento, tá? Depois de 30 minutos ali ele vai fazer isso, tá bom? Aí aquele detalhe, isso aqui a gente já sabe, que a gente viu agora há pouco nas configurações do computador. Agora a gente tem esse acréscimo da bateria, ou seja, quando você estiver utilizando apenas a carga da bateria, ou seja, você está com o notebook fora da tomada, né? Você pode criar uma configuração diferente, ou seja, ele vai deixar de dar vídeo após 5 minutos, tá? No caso aí, em que você não está mais utilizando, tá? Então, a partir de 5 minutos de inatividade, ele para de dar vídeo. Então, é uma forma de economizar. Lembrando que a gente também pode mudar. Eu posso colocar com 1 minuto. Imagina que você está distante de casa, não tem um carregador, também não tem nenhum colega que tem um para ali arrumar. Então, o que é que vai acontecer? Você tem que economizar ao máximo, né, a carga da bateria, para aumentar aí o tempo de uso do equipamento. E aí você também pode diminuir aqui, ó, o tempo, né, para ele poder suspender. Eu posso colocar aqui com 5 minutos, tá? No caso aqui de pausa, você deu um tempinho ali, não está usando equipamento, então com 5 minutos ele vai entrar no modo de suspensão, tá bom? Então essas aqui são as configurações que você realiza aqui no notebook, ok? Então eu vou voltar aqui agora que a gente já entendeu aqui essas configurações do plano, né? Nós vamos agora para fechamento da tampa.
Galera, esse recurso de fechamento da tampa ele é interessante. Ó, nós temos aqui umas ferramentas diferentes, né? Ó, quando eu pressionar o botão de energia, o que é que ele vai fazer quando eu estiver na bateria e o que é que ele vai fazer quando eu estiver conectado na tomada. E tá aqui, quando eu fechar a tampa, ou seja, no momento que você baixa a tampa do notebook, né, ou fechando aí, você pode determinar duas configurações, uma delas quando você está usando apenas a carga da bateria e a outra quando você está na tomada, tá bom? Então isso aqui é um motivo, né, de dúvida para muitas pessoas, muitos usuários de notebook. É comum você ter um equipamento, você baixa a tampa e você percebe que ele desliga, porém você tem um colega ali que ele, quando baixa a tampa do notebook dele, né, ele não desliga, ele entra num modo de suspensão. Ou em alguns casos ele não acontece nada, ele baixa a tampa e ao levantar ele continua com tudo funcionando ali como se nada tivesse acontecendo, né? Então basicamente a gente vai aprender a fazer as configurações desses recursos agora no momento, tá bom? Bem simples, então vamos a elas aqui. Galera, com ele conectado na tomada e você baixa a tampa, no momento ele vai suspender, ou seja, como a gente tinha comentado anteriormente, ele vai deixar de funcionar boa parte do hardware e apenas uma única parte do hardware, ali, poucas partes do hardware, melhor dizendo, vão ficar ali funcionando, tá? É só para ele poder manter os dados com os quais você estava trabalhando ali ainda memorizado. Então, e parcialmente ele desliga, quando você pressiona o botão de ligar, aí ele volta a dar a imagem que estava anteriormente ali sendo exibida na tela, tá bom? Isso é o modo suspender. Então eu posso dizer para ele que, né, clicando nessa tela, eu posso colocar nada a fazer, ou seja, quando ele estiver na tomada, que você baixar a tampa, não vai acontecer nada. Na hora que você levantar a tampa, vai estar tudo lá. Levantou a tampa, normal, não vai acontecer nada. Isso é legal para quando você está com o notebook ali conectado a um data show, ou seja, uma televisão, que você tem que baixar a tampa do notebook, mas não pode desligar, nem hibernar, enfim. Então isso é bem interessante nesse sentido. Aqui, quando você está utilizando a carga da bateria, você também pode determinar o mesmo processo. Eu posso dizer, gente, ó, ou melhor, né, o notebook, quando eu baixar a tampa, não é para você desligar, não é para você suspender. Isso quando você estiver na bateria. Ao clicar, você vai ter a suspensão, você tem um hibernar e tem um desligar. Então, imagine que você quer praticidade. Quando você baixar a tampa, você quer que o computador desligue geral. Então, você pode marcar desligar. Então, quando ele estiver na carga ali, utilizando apenas a carga da bateria, baixou, ele vai desligar. E aí tem um modo de hibernar. Gente, suspender e hibernar são bem parecidos, tá? Bem parecidos. Eu sei que aqui vai ser um pouco complicado, talvez, para quem está chegando agora nesse mundo da computação, mas é mais ou menos assim. Quando você coloca para suspender, o computador pega tudo que está sendo exibido e ele guarda na memória RAM. Ele vai desligar isso, cerca de 90% dos componentes vai ser desligado. Ele vai manter apenas a memória RAM ali ainda ativa, né? Ainda recebendo carga ali. E o processador, né? Então, quando você pressiona ali alguma tecla, ou no caso, né, o botão de ligar, ele volta a dar a imagem novamente. Já o hibernar, o que é que acontece? O hibernar, ele vai economizar muita energia. O hibernar, basicamente, ele desliga, tá, gente? O hibernar, ele desliga. O que acontece é, ao invés do processador guardar os dados na memória RAM, ele vai guardar os dados dos aplicativos, né? O registro ali dos aplicativos que você está usando, ele vai guardar no HD, para ele poder desligar ali no seu 100%. Porém, isso daqui, o modo de hibernar, além dele economizar mais energia, né? Ele vai também demorar um pouco mais para ligar o equipamento, já que o HD é mais lento do que a memória RAM. Em resumo, suspender e hibernar são praticamente a mesma coisa. A diferença é que o suspender ele gasta pouquíssima energia e o hibernar ele vai economizar muito mais energia do que o modo de suspensão, porque ele vai desligar, tá, por completo. Então, basicamente é essa a diferença. E aí, por fim, nós temos aqui, quando eu pressionar o botão de energia, né, o que é que vai acontecer? Ou seja, aquele botãozinho do power, né, você pressionou ele, o que é que vai acontecer quando você estiver na tomada e o que é que vai acontecer quando você estiver na carga? É o mesmo processo, você vai ter os mesmos recursos aqui, né? Tem até a observação do desligar vídeo, ele vai apenas desligar o vídeo, você pode marcar também. Então nos dois aqui ele vai trazer isso. Então galera, espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que esse conteúdo aqui tenha sido de grande relevância para vocês. Se possível, se inscreva no canal, deixe o joinha, tá? Ative o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo e sempre que possível compartilha. Galera, é isso e até mais.